Amém, amém. Vamos fazer isso, vamos louvar ao Senhor nesta manhã. Amém. Vocês podem se assentar. Obrigado, os músicos, cantores, fizeram um ótimo trabalho, não é mesmo? Amém. Fantástico. Vamos lá. Bem, vocês estão prontos para entrar na zona do desconforto? Uns disseram sim, outros disseram não. Se você disse não, desculpa, mas vamos entrar na zona do desconforto. Mateus capítulo 5. Eu digo isto, logicamente, estes são três assuntos que nós estamos falando. Não são assuntos fáceis de falar. São assuntos complexos e emocionais. Mas, se estamos no versículo, vamos ter que lidar com eles. Capítulo 5, 31 de Mateus. Jesus disse: também foi dito, qualquer que deixar sua mulher e der-lhe carta de divórcio, e qualquer um vos diz, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. E hoje eu quero lidar com este assunto tão sensível. Está bem em silêncio aí, né? E com razão, porque o assunto é tenso. Eu preferia apresentar para vocês uma mensagem sobre bênção, sobre unção, vitória, sobre o pecado. Mas sabemos que este assunto é muito difícil de lidar. E eu vou fazer o melhor para lidar de maneira bíblica, não por minha vontade e opinião. A realidade é que o divórcio está crescendo de forma desproporcional no mundo. A minha pergunta é: será que é por causa que ninguém está ensinando? Ou os pastores não estão lidando com este assunto e passando por cima? Eu acredito que eles estivessem lidando com estes assuntos, nós estaríamos vivendo esse crescimento geométrico do divórcio dentro da igreja. Eu quero falar com vocês sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso. E olha, acredite, eu ouço sempre as pessoas vindo dizer: eu preciso que você ore por mim. E eu peço que você ore por mim para lidar com este assunto. Pai, chegamos a Ti, te damos graças pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito. Te agradecemos porque tens estado conosco, Pai. Tens nos visitastes hoje, Pai. Ajuda-nos a lidar com este assunto em particular. Nos ajude, nos guie, nos oriente pelo Teu Santo Espírito. Pedimos que Tu possas lidar com estes corações ao redor do mundo. Nós pedimos a Tua graça, orientação e unção, iluminação. Não podemos fazer nada sem a Tua revelação e pela Tua santa unção. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás eu recebi um e-mail. Depois que nós ministramos sobre adultério, Mateus capítulo 5, eu recebi um e-mail de um querido irmão que me informou que, como ministro do Evangelho, que eu não deveria estar lidando com estes temas. E de fato ela mencionou essa pessoa que talvez poderia permanecer e ficar nos assuntos
mais leves, escatologias e outros temas mais leves. Para ser honesto, eu concordo com vocês, mas me permita falar sobre isto para esta plataforma pública. E disse sim, eu sou ministro do Evangelho e como ministro do Evangelho eu devo falar sobre todo o conselho de Deus. Sim, esse conselho lida com o pecado, lida com a vitória sobre o pecado, com a salvação, com a santificação, com as bênçãos, com as curas, e muitos assuntos teológicos, vamos dizer assim, mas também fala, ele nos encaminha para esses assuntos como esse que nós estamos entregando hoje. Então eu vou fazer essa declaração. Jesus lidou com esse assunto sobre casamento, divórcio, adultério, e também se ele lidou, nós temos que lidar também. Agora, eu quero que você entenda o que eu falei. Há uma razão que muitos não lidam, porque muitos não querem lidar com esse assunto, porque tem um aspecto emocional. E eu não sou inocente, eu sei disso. Sobre este assunto, sei da dificuldade. Eu sei que há muitos aqui que estão nos assistindo também pelas redes sociais, televisão, e você tem passado por isto. Você já viveu esse drama, e você conhece alguém que também vive com esse problema. Eu quero falar com aqueles que já passaram por isso. Você não cometeu pecado imperdoável. Eu sei que o povo da igreja gosta de dizer isto. Algumas denominações dizem que se uma pessoa se divorciou, ela cometeu pecado imperdoável. Deus não aprova o divórcio, mas a pessoa não cometeu pecado imperdoável. Só existe um pecado que não é perdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você tem passado por isso, não é o nosso trabalho julgar, não é o nosso trabalho falar da vida de alguém. Nosso trabalho é orar por você, ajudá-lo para que você possa vencer. O divórcio toca muitos de nós, afeta a vida de muita gente. Muitos de nós somos afetados, de um jeito ou de outro. Através de parentes, amigos, pessoas que conhecemos, ataque emocional. É muito difícil ver alguém passar por isto. Mas hoje, pela manhã, a minha responsabilidade não é de afrontar as pessoas, ou dizer que você está errado. O meu trabalho nesse dia é fazer com que você se volte para a palavra e ver o que a Bíblia diz a respeito sobre o assunto. Porque, como nós mencionamos 2 semanas atrás, quando Deus coloca duas pessoas juntas, Ele não coloca, Ele coloca somente por um tempo, mas sim para a vida toda. Ele não instituiu o casamento só para você entrar e sair o que quisesse, ou sair do casamento quando a gente tem que sentir que tem que acabar. Quando Ele coloca duas pessoas juntas, Ele coloca para a vida toda. Mas, pelo menos deveriam ser assim, mas as pessoas fazem coisas diferentes e as coisas dão problemas. E quando falamos de casamento, temos 4 ideias. A primeira é a ideia que não temos uma saída fácil. A gente se reúne e tenta encaminhar da melhor forma possível e da maneira correta de viver essa situação. E segundo, você tem essa ideia
baseada somente no físico, natureza física, e se sente bem, faz. E você e eu sabemos que se casarmos não é baseado somente no físico, e nem enquanto isso vai durar. Você tem o terceiro aspecto, que é o social. Todo mundo está casando, então vamos agora casar. Também não é uma boa ideia. Só existe uma ideia para o casamento que é razoável e que é bíblico, que é o compromisso, uma aliança que você fez não somente com a sua esposa, mas também com Deus. E quando Deus olha para esta união, Ele olha somente como se tornando uma só carne, dois se tornando um. Mas novamente, as pessoas fazem coisas de pessoas, como seres humanos. O que a Bíblia diz sobre isto? Nós lemos os versículos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus 19. Jesus lida aqui de uma maneira mais profunda, mais direta. Os líderes religiosos que vieram para Jesus, Mateus 19, e eles questionaram. E aconteceu, concluindo Jesus o discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se para os confins da Judéia, até o fim do Jordão, e seguia a grande multidão. Então chegaram aos pés deles os fariseus perguntando: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha a pergunta dos fariseus. Os religiosos chegaram para Jesus e perguntaram, e na frente da multidão: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E a minha pergunta: por que eles fizeram isso para Jesus? Por quê? Qual a razão dessa pergunta? Eles responderam essa pergunta. Nós vamos responder Deuteronômio 24. Tem a resposta para entendermos melhor. Você pode ler na tela o que está escrito. E quando nós lemos Deuteronômio 24, nós vemos na lei que Moisés escreveu: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por ela encontrar coisas indecentes, fará uma carta de divórcio. Aqui não foi uma ordem. Deus não ordenou o divórcio. Ele deu uma provisão para a situação, porque o divórcio naquela época estava acontecendo demais. O homem queria repudiar-se a qualquer razão, por qualquer motivo. Estava tão fora do controle que Deus olhou e viu isto e disse: nós temos que controlar esta situação. Moisés deu uma provisão, deu uma saída, mas os líderes religiosos, quando fizeram essa pergunta para Jesus: é lícito para o homem deixar a sua esposa? Então eles trouxeram este assunto de Deuteronômio 24, e aqui nesta palavra impor, esse pensamento veio vieram dois pensamentos. Surgiram a escola de Ameia e Alel. Eu não estou pronunciando, mas se você, a gente vai falando e vocês vão entendendo. Quando você olha para essas duas escolas bem conservadoras, então não era permitido, como nós sabemos hoje também. Mas nós olhamos aqui que esta palavra, quando o homem e a mulher, na época do casamento, eles faziam o casamento, eles encontravam a mulher, a mulher não era impura, a mulher não era mais virgem. Nesta mentalidade, ela era impura. Não é algo que era bom. Então, o exemplo é: por causa disto, o homem tinha o direito de dizer: eu quero dar uma carta de divórcio para ela, porque ela está impura.
Então, aqui tinha um ponto de vista que era mais liberal. Na escola de Hillel, aqui a palavra impura poderia significar qualquer coisa. O divórcio era permitido por qualquer razão, até mesmo ao ponto de o homem sentar, ver, e a esposa queimar o pão, e você errou nisso, você está impura, não, você pode ir embora. Vamos ser real. O exemplo aqui ele olha para ela hoje e olha amanhã e não vê mais aquela noiva bonita que conheceu. Ele vê um dragão na concepção dele, o cabelo todo desalinhado, toda babando, toda descuidada. Ele olha para aquela mulher roncando, ele olha para ela, ela está impura. Tem mais alguém que é mais bonita, quero trocar aquela por esta, e assim vai embora, como uma mercadoria. É assim que tinha que se tornado. Você podia se divorciar de qualquer pessoa por qualquer causa. Vulgarizaram o casamento. O que você acha disso? Eu acho que eles não estavam aceitando as palavras que Jesus colocou. O mais certo, correto, mas aos meus olhos ela está impura, então eu posso mandá-la embora. Na concepção deles, neste pensamento, os líderes religiosos vieram para Jesus com esse pensamento e perguntaram: é lícito para o homem divorciar-se da sua esposa por qualquer razão? Volte para Mateus 19. Eu quero que você leia essas palavras. No versículo 4, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, número 1, isto tira o propósito da evolução e também o propósito do casamento do mesmo sexo. Acabou aqui. Quer dizer mais uma vez, não, nunca aceitou o casamento de mesmo sexo. Nunca. Não é permitido aos olhos de Deus. É perverso, é perversão, é imundo. Não deve ser legal, deve ser ilegal, porque não é de Deus. Você não encontrará nos versículos onde Deus permite um homem, uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres casarem-se. Deixa eu te ajudar. Não há nada bonito o bigode para o outro bigode dizer que ele é bonito. Nada em mim. No versículo 5 diz, isso é importante, e disse, portanto, deixará o homem, seu pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Assim serão dois, mas sim uma só carne, porque assim o que Deus juntou, não separe o homem. Vamos falar sobre isso. Vamos falar com aqueles que estão no auditório que ainda não se casaram. É melhor você orar e pedir de Deus a orientação para Deus dar somente um esposo ou uma esposa, mas uma esposa que Ele fez especificamente para vocês. Quando eu tinha 16 anos, chegou na casa da minha mãe. Eu estava tirando as compras do carro e disse: quantos anos você tem? Eu tenho 16. Então está na hora de você começar a pedir para o Senhor uma esposa. Como eu disse, era a última coisa na minha cabeça que eu estava pensando com 16 anos de idade. Mas você que é adolescente, ore para Deus para lhe dar uma esposa que Ele designou para você.
Porque na mente de Deus, quando Ele coloca pessoas juntas assim, não é da vontade de Deus para eles separarem. Assim, se duas pessoas estão fazendo a vontade de Deus, Satanás vai lutar para separá-los, para tirar desta união. Isso é normal que eu faça. Na mente de Deus, quando Ele une duas pessoas, era para todo sempre, a vida toda, até que a morte os separe. Vão para o versículo 7, versículo 19 diz: e eles continuaram, fizeram mais uma pergunta, disseram eles: por que Moisés dá-lhes carta de divórcio? Jesus respondeu, disse: por causa da dureza dos vossos corações. Quando nós olhamos para o divórcio hoje, será que nós podemos fazer a mesma pergunta? Será que podemos perguntar dois indivíduos que, por causa da dureza dos corações, que as pessoas estão se separando? Será? Será que é por causa da dureza do seu coração a respeito do seu esposo ou da sua esposa que você está mudando de atitude? É a lei de Deus, e eu vou te mostrar novamente quão importante isto é. Ele disse nos versículos, quando duas pessoas, e eu quero falar sobre isso novamente, a seriedade, eu quero que você veja a seriedade. Deus não brincou com o casamento, é algo sério, e foi o primeiro que organizou, foi Ele que instituiu, foi Ele que deu a primeira cerimônia do casamento. Deus estava presente no casamento. Quando Ele une as pessoas, Ele não faz só isso, somente para você entrar e sair em um relacionamento a hora que quer. Ele une as pessoas para a vida toda. A proteção nisso, eu acho que nós não entendemos completamente como merecemos entender o que o divórcio faz, não somente, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Acho que a gente não consegue entender como o divórcio afeta as pessoas diretamente e indiretamente, como também todos que estão ao redor, esposa, criança, família, a desestruturação da família. Quantas vezes temos visto durante os anos as crianças dizendo: minha mãe e meu pai não estão juntos por causa de mim. Se eu não estivesse aqui, se eu estivesse vivo, se meus pais talvez estivessem juntos, a gente não deve consideração como afeta a criança especial, e os filhos em geral. Talvez nem se coloca em consideração como isso afeta a família inteira. E agora a família tem que tomar lado, tomar partido. Nós temos que ver que Deus instituiu e tem uma proteção que não é para se separar. E a razão afeta tantas pessoas que vai tão distante. O efeito e o resultado. Isso toca as emoções, ataca a mente, coração daqueles que estão envolvidos, afeta a segurança, afeta as finanças, a estrutura familiar como um todo, financeira, emocional, espiritual. Automaticamente afeta a fé daqueles que estão envolvidos. É por isso que nós temos que levar em consideração isso e levar os votos do casamento a sério. E quando você diz para a esposa: eu tomo você para ser minha esposa,
na doença, na saúde, na riqueza e na pobreza. Nos tempos bons e nos tempos ruins, não significa os bons tempos. Quando você diz esses votos, acredite, terá momentos difíceis, porque são duas pessoas. As duas pessoas, vai ter tempo que você vai olhar para sua esposa e pode pensar, eu não gosto mais da minha esposa, mas eu estou aqui na missão de te amar. Há momentos que quando as coisas eram difíceis, onde os erros foram realizados, cometidos, vai ter vezes, terão momentos quando as coisas acontecem no casamento, causa danos em todos os aspectos, danos irreparáveis. E há momentos, quando essas coisas acontecem, é fácil para nós dizermos, bem, terminei, agora eu não quero mais, acabou aqui. Eu não quero mais aqui, estar perto disto. Mas Deus deu provisão. Deus deu saída. Porque Ele disse em Malaquias, eu odeio o divórcio. O versículo foi dito aqui, ele foi dado uma carta de divórcio por causa da traição. Ainda são pessoas de Deus. Ainda há plano de Deus para estas vidas. Você sabia que a Bíblia nos dá duas razões, somente duas razões. E as diferenças não é só uma delas, não. E esta é minha opinião. Vou dizer, filho de Deus não existe com a diferença irreconciliável. O que quer dizer? Eu quero dizer que se você é cristão, filho de Deus, não há diferença que deve ser deixada sem reconciliação. Deus tem que estar no casamento, e se Deus está envolvido, Ele irá te ajudar nos momentos mais difíceis e nas circunstâncias mais difíceis deste casamento. Mas só existem duas razões bíblicas para o divórcio. A primeira, encontrada em Mateus 19, Jesus falou, vamos ficar aqui em Mateus 19, versículo 9 diz, e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Essa palavra fornicação em grego é goneia. Vou soletrar para vocês. Quero que você entenda isso. A seriedade disto é O-R-N-E-I-A. Forneia. Significa um ato ilícito, o estilo de vida ilícito. Quando estamos falando de um casal, estamos falando relação errada, como homossexualismo, bestialidades com animais, você é um perverso, ou uma pedofilia também. Eu quero falar sobre a quarta para vocês. Vou falar com os homens, parece que acontece, mas com os homens, você tira a inocência de uma criança. A prisão é muito boa para você. É o que você merece. Se você tira a inocência de uma criança, que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque muitos de nós não teremos essa misericórdia. Eu não tenho que entrar mais em detalhes, mas você entende o que estou falando. Quando você tira a inocência de uma criança, você merece ser punido da melhor forma possível. Mas Deus pode te perdoar. Mas se você destruir a inocência de uma criança, que Deus tenha misericórdia da sua alma.
Isto fala de ter um estilo de vida. Isto não é o que acontece uma vez, não. Estamos falando de um padrão de atitude, um estilo de vida. Um estilo de vida adúltero. Há uma diferença entre adultério e fornicação. Adultério, Davi foi visto como um adúltero. Então, e fornicação fala de algo, de atitude, de estilo de vida. E Deus diz que quando duas pessoas se unem e um dos dois estão constantemente tendo atitudes inadequadas, traindo aquele que está sendo afetado, tem o direito, eu quero ir embora, porque não sou obrigado a considerar isso. Deus irá considerar os responsáveis. Porque aquele que traiu foi considerado, aquele que quebrou a aliança, aquele que diz que quer ir embora, quer escolher esse estilo de vida. Isso é um padrão de atitude, algo que é feito várias e várias vezes. Tradição, sem arrependimento. Agora perceba que as palavras de Cristo, a única causa que é para o divórcio, fornicação, se não for fornicação, e se duas pessoas se divorciarem, e não é por causa de um estilo de vida adúltero, então a pessoa que está divorciando, os dois cometeram adultério. Se eles casarem novamente, uau, eu não acredito nisso, mas está na Bíblia. Mas a gente não vê, a sociedade não vê assim, na nossa mente a gente não vê isto. Em nossa sociedade, em nosso meio, hoje na sociedade está tão consumida e está tão consumida pelo sexo e pela transgressão que você pode fazer o que quiser, como quiser, a hora que quiser, e não tem consequências na cabeça das pessoas. Não, mas tem consequências, sim. Quando falamos de estilo de vida adúltero, é uma das razões que Deus dá razão para o divórcio. Se uma pessoa cometer adultério, se for uma pessoa casada, uma pessoa solteira, homossexualidade, bestialidade ou pedofilia, Deus diz, aquele que está sendo ferido tem o direito de pedir a separação, porque a aliança do casamento foi quebrada. Deixa eu dizer isso. Eu disse há umas 2 semanas atrás, e cremos que todos entendem. É fácil agora viver uma vida adúltera como antes. Por quê? Só que você tem que fazer olhar para as redes sociais. E tudo começa com like. Ou com uma curtida, né? É por isto que eu encorajo todos vocês, pais, tire os seus filhos das redes sociais. Eles não têm ainda maturidade para estar menos de 8 anos. Tire-os das redes sociais. Eu vou dizer para o casal, tenham cuidado com seus filhos, porque o que você permite nas redes sociais da sua casa, porque o perigo é muito forte, muito grande. É muito fácil cair nas armadilhas da rede social. Isso se torna um hábito, uma coisa ruim que se torna hábito. E a pessoa que foi afetada diz, tem o direito, eu quero ir embora, não quero mais ficar casado, não quero estar mais junto nessa relação. Mas tem outra razão bíblica para o divórcio. Em 1 Coríntios, Paulo fala, eu sei que esse assunto é muito difícil de tratar, eu também não estou confortável de estar falando aqui. No versículo 12, Paulo diz, mas aos outros digo, não eu.
Sim, mas o Senhor fala, mas se alguém tem uma mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe. Deixa eu parar aqui. Cristãos, entendam isso. Para você que é casado aqui, uma pessoa que não é crente, não te dá o direito de ir embora. Eu entendo que você não está unido na fé como Deus quer com esta pessoa, em julgo desigual, mas isto está feliz com você, ele ama você, ele ama a sua comunhão, a sua companhia, e não é para você dizer, eu vou embora porque ele não é crente. Diga, Senhor, toque meu esposo, ore por ele, toque a minha esposa, estou orando por ele, estou orando por ela, salva a alma dele, salva a alma dela. E eu não quero usar esse casal como exemplo. Eu era para o irmão Kettling, e o irmão Kettling tem sido membro da sua igreja por muito tempo, mas seu esposo não. Ele não se preocupava, ele não gostava de Deus, ele não estava nem aí para a igreja, nem nós. Mas ela estava salva, mas por causa das suas orações, a sua casa estava sendo santificada, e ela continuou orando pelo seu esposo. E um dia, para vir para o esposo, o vovô olhou para ele e disse, está na hora, você está fugindo há muito tempo, olha o casal aqui entre nós, eles estão servindo ao Senhor com alegria agora, por 30 anos, 35 anos, porque ele tinha uma esposa que não desistiu dele. Ela não parou de orar, não parou de orar. Este é o exemplo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da responsabilidade para aqueles que orem para aqueles que não são salvos. Para o marido que não é cristão, é santificado pelo marido. De outra sorte, de outra sorte os filhos serão imundos, mas agora são santos. Segunda razão. Mas se o descrente se apartar-se, nesse caso, o irmão ou irmão não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou-nos para a paz. Se as duas pessoas são casados, um é salvo, o outro não. Ele disse, não, mas eu não quero saber mais. Eu não quero saber do seu cristianismo, não quero saber da sua fé, não quero saber do seu Deus. E se ele for embora, a culpa não é sua. Isso se chama abandono. Fornicação, moralidade e abandono. Se seu esposo te abandona por causa do pecado, não está em você. A culpa não é sua. Você pode lutar, orar por ele, buscar ao Senhor, a favor dele. Mas se disser, não quero mais nada com você, eles vão embora. Então não está em você. Novamente, cristãos, só porque você é casado com uma pessoa que não é crente, não te dá o direito de ir embora. Se eles te abandonarem, se eles te deixarem, se dois cristãos se casarem e os dois são cristãos e um deles deixar o outro por causa do pecado, às vezes é o pecado, é algo acontecendo no coração daquele que foi embora, que não quer servir a Deus, ou talvez tenha um ponto de vista diferente, tem pecado em seu coração. Quem está? Duas pessoas nascidas de novo estão buscando a Deus, não querem sair de perto do outro, estão buscando a Deus. Então, por isso, você não irá encontrar no versículo as diferenças irreconciliáveis, porque Deus sempre tem amor para dar,
e quer trazer de volta. O que acontece, pastor Gabriel, de acordar, quantos anos de casado, e a gente não gosta mais um do outro? Isso está em você, porque nós, como cristãos, devemos buscar em Deus: Senhor, deixa eu ser o que eu desejo que eu seja para minha esposa. Então você não está fazendo a sua parte, ou está fazendo para seu esposo ou sua esposa. E outro aspecto, segundo aspecto, não está no versículo, eu vou colocar tangencialmente sobre a lista do abandono. Deixa eu falar com os homens agora. Então, homens, a sua esposa não pode ser usada como um saco de pancada. E se você está usando como saco de pancada, que Deus venha mandar alguém para te usar também como saco de pancada, para você segurar isso, segurar na sua garganta, para você aprender. Não, que é isso? Você é cristão, você não deveria dizer isso. Você não pode bater no esposo, você não pode, você é um covarde. Você está resistindo. Se você que está me assistindo está usando a sua esposa, você é um covarde. Você não é nada mais, nada menos que o covarde. E você merece que alguém lhe dê o troco em você, que ele lhe dê realmente um exemplo, uma correção. Você foi criado para amá-la, para protegê-la. E se você está abusando da sua esposa, você já a abandonou. E você tem que entender isso. Ninguém pode estar no casamento e que você é vítima sofredora, onde há violência. Por isso existe hoje as delegacias que protegem as mulheres. E homens também, evidentemente. Também tem ao contrário também, né? E você não pode, você também não pode desrespeitar o seu marido, verbalizar nada na frente de alguém, desonrar seu marido, mas sim honrá-lo, tentar diminuir a sua masculinidade, destruir diante das pessoas. Não é seu trabalho, mulher, para ser honesta com você. Se isso acontecer, marido, eu vou dizer, você precisa encontrar alguém que te ama, que respeite, assim como Deus instruiu para ser. Eu sei que é direito também. Eu sei que é direito. Deus não te chamou para fazer isso para o seu esposo. Ele chamou para você respeitá-lo, honrá-lo, não só publicamente, mas também na sua privacidade. Não tire a masculinidade do seu marido. O seu trabalho é respeitá-lo, honrá-lo em toda circunstância, amá-lo profundamente, submissa para parte dele. Você não é duas pessoas. Vocês estão no mesmo time. Então, pastor Gabriel, você falou sobre tudo isso, santidade no casamento, como Deus odeia o divórcio, que o casamento tem que ser para sempre, como só existe duas razões, dois versículos para o divórcio, sobre o abandono, tecnicamente, eles abandonaram a esposa ou o esposo. Então, qual é a sua responsabilidade? Se você está aqui nesse dia e você está lidando com uma situação parecida, o seu casamento está prestes a acabar, mas você tem duas pessoas que acreditam, e o que você tem que fazer é lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar. Você vai ficar na presença de Deus todos os dias, vai lembrar os votos que você fez para o seu esposo, para a sua esposa. E você deve lutar e diga para Satanás: você não irá roubar o meu casamento. Você não vai conseguir o que eu faça, mas eu tenho autoridade sobre você em nome de Jesus.
Você precisa orar. E aquilo que foi cantado, ore, ore. Eu encorajo todo o casal para orar e buscar ao Senhor, para que tenham força para vencer, porque o casal que ora permanece unido. Um casal que busca ao Senhor, juntos, crê em Deus. Quando você ora, você não diz, Senhor, muda meu marido. Você diz, Senhor, me muda, me ajuda a ser a pessoa que eu preciso ser. Quando a gente se reúne, e eu não estou mergulhando disso, mas eu estou... Mas ao mesmo tempo, sim, eu e minha esposa fazemos isso todas as manhãs. Uma das coisas que eu oro em voz alta, e às vezes ouvem isso, e nós oramos ali na mesa, e nossos filhos vêm caladinhos. Senhor, eu oro que Tu venha nos ajudar, nos ajude, que nós precisamos ser um para o outro. Tu és o centro do nosso lar, o centro do nosso casamento, centro da nossa família. Senhor, eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha família. Eu clamo o sangue de Jesus sobre meus filhos. Eu clamo o sangue de Jesus sobre a minha esposa. Satanás, você não pode tocar na minha família. Eu digo, Senhor, me ajude a ser o esposo, o pai que eu preciso ser para a minha esposa, para os meus filhos. Porque, olha, igreja, quando você começa a crer, você vai ver Deus trabalhando, ou vai ver Deus trabalhando quando você faz isso. E terceiro, aceite a graça de Deus. Nunca diga para sua esposa, minha graça acabou para você. Tem acontecido isso, tem acontecido, mas nunca diga para sua esposa isto, porque Deus nunca disse isso para você. Você nunca quer que Deus diga, a minha graça acabou para você. Então não diga isso para ninguém. É a sua oportunidade. Quando eu digo aceite a graça, você precisa tomar posse em nome de Jesus. Você precisa reivindicar e manter a sua fé em Jesus Cristo e tudo que Ele fez. Senhor, eu assumo autoridade sobre o meu casamento, abençoa, Senhor, move, toca, e você começa a crer, e também, ao mesmo tempo, você vai ter que fazer a coisa mais difícil que alguém teve que fazer. Quando a sua esposa erra, ou seu esposo, você deve perdoar. Mas o que acontece quando continua errando? Você perdoa até que ele chega ao ponto que eles não querem viver mais para Deus. Mas o seu trabalho é continuar perdoando. Estenda a mesma graça para eles, a mesma graça que Deus deu para eles. Eu não gosto que ele assista televisão todo dia. Então, converse com ele. Eu não gosto que ela fale com a mãe dela o dia inteiro. Converse com ela. Abra sua boca e fale. O seu trabalho é de lutar. E crer em Deus, que Ele irá mudar esta situação. Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito opera, é o mesmo Deus que pode manter vocês unidos. Músicos e cantores, por favor. Eu tenho que admitir. Estou feliz que eu terminei com esta mensagem. Foi um grande desafio para mim. Agora nós podemos falar de outras coisas. Mas, igreja, eu quero dizer, você já ouviu dizer várias vezes, para termos uma igreja forte. Eu creio que nós temos que ter famílias fortes. Precisamos ter famílias sólidas. Para termos uma igreja forte, precisa estarmos unidos. A igreja é reflexo da família. Se a igreja estiver bem, se a família estiver bem, a igreja estará bem, o país estará bem, a cidade estará bem, a
educação estará bem. É a célula máter da sociedade. Então, temos que falar sobre isto. Porque o que Deus uniu, que nenhum demônio, Satanás, nem decisões erradas separem vocês. Que ninguém pode separar vocês. Deus ainda está olhando e zelando por aquele quem uniu. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos ficar de pé. Pai Celestial, chegamos a Ti em nome de Jesus. Nós oramos sobre cada cristão, sobre cada família, sobre cada lar. Senhor, Tu conheces as circunstâncias, Senhor, e nós assumimos autoridade no Teu nome, sobre Satanás, sobre o maldoso que vem tentar destruir, matar e destruir os nossos lares. Nós assumimos autoridade sobre ele, declaramos bênção, Senhor, sobre cada lar, sobre cada família. Nós te pedimos que a graça, a Tua graça, venha fluir e venha mover, tocar toda circunstância, Pai, toda família, do lar. Nós declaramos agora, Pai, que aquele que Tu uniu, que jamais ninguém possa separar. E nós te pedimos em nome de Jesus. Aplauda, Senhor, com louvor, com salva de palmas e com louvor e adoração. Às 18 horas, Frazedel estará pregando a palavra do Senhor. Nós amamos vocês. Deus abençoe a todos. Aleluia. E nós aqui estamos encerrando a nossa live. Agradecemos a participação de todos que estiveram conosco. Nós já citamos aqui, vamos ver se eu consigo ainda retornar aqui e ler os nomes. Agradecer a nossa amiga Manzeli, que sempre está conosco, nosso Manuel do canto Caetano, o Neco, que esteve conosco. Também meu irmão Valdemir de Souza, a irmã Zuma Felizardo, pastor Vande de Oliveira, Deus abençoe sua vida, a irmã Valéria Herbert, Deus abençoe, o Wilson Alano, também Deus abençoe sua vida, a Zelma, que está também nos acompanhando. O que mais aqui? Vamos rolar aqui. Tem o Wilfer, Deus abençoe sua vida. Ao pastor Gerson Monteiro e a irmã Chile, que estão hoje em São Joaquim. Aliás, em Urubici, esse dia frio lá, estão desfrutando de uma coisa legal, né? Uma coisa bacana que Deus proporciona para o casal, viu? Isso é fortalecimento do casamento. Casais que saem, viajam para estarem juntos, terem os seus momentos, né, para reflexão, oração, comunhão. Parabéns ao pastor Gerson Monteiro, do Chile, e toda a sua família. Também a Wanda Cardoso, Deus abençoe, e os demais que estiveram conosco. Deus abençoe a todos. Temos hoje o culto de Santa Ceia. Quem puder estar, é muito importante, apesar do frio. Vá lá, seleciona o seu casaco quente, né, a sua blusa, algo que possa lhe aquecer bem, e vamos então ao culto de Santa Ceia. Deus abençoe a todos, e semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta a partir das 11h30, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, o culto Ministério Jimmy Swaggart, um culto que é uma bênção no seu lar. Você estará almoçando conosco e com Deus, desfrutando do maná do céu. Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua escola, a sua faculdade, Deus abençoe, dê graça, saúde a todos. E até domingo que vem, até lá, na paz do Senhor. Amém. We fell a little bit short. So we're asking you to help us and to make up this shortfall. And in doing so, with any gift that you can send of any size, we want to send you Dad's anointed CD, Change My Heart, Oh God.
10 great songs that will bless you, that will stir you. And everything that comes in will go to make up the deficit. And we need your help. So don't let this pass by. You're going to be blessed with this anointed music, and you're also going to be blessing the work of God to make sure that SBN continues to reach the world with the message of Jesus Christ and Him crucified.